E minha amiga, estamos aqui mais uma vez no novo discipulado. Hoje estamos dando início à primeira aula. Anteriormente nós fizemos a introdutória e hoje é a primeira aula. O obreiro João vai fazer a oração inicial. Feche seus olhos. Meu Deus, peço, meu Pai, para que o Senhor abençoe, meu Pai, este estudo, meu Pai. Iniciando, meu Pai, a primeira aula, meu Pai, do discipulado, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Pai, nos dar entendimento, meu Deus. Venha falar conosco, meu Pai. O que nós precisamos mudar, o que nós devemos fazer, meu Deus. Eu peço para que o Senhor venha controlar, meu Deus. Espírito Santo, venha conduzir este discipulado, meu Pai. Em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor, meu Deus. Que no final deste discipulado, meu Pai, nós sejamos aprovados. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, meu amigo e minha amiga. É muito bom a gente falar das coisas de Deus. O nosso discipulado aqui no Apoio Soldados Feridos é para poder preparar esses novos meninos para a obra de Deus. São jovens e nós não somos crente, somos cristão, né? De repente você vai aí fazer a sua teoria. Poxa, o obreiro está de camiseta. Meu amigo e minha amiga, nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus. Nós não estamos aqui para olhar a roupa, a veste, o óculos, o cabelo, o nariz. Não! Nós estamos aqui para poder pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa ser pregada a toda criatura. Não é verdade, pastora Rosa? Sim, com certeza. E aqui já está dizendo aqui na primeira aula do discipulado, o chamado dos discípulos refere-se à passagem bíblica em Jesus Cristo, convida os homens para segui-los e tornarem seus seguidores. Os primeiros a serem chamados foram os pescadores, como Sião, que é Pedro, André, seguidos pelos irmãos Tiago e João. E eles abandonaram as suas redes, barcos, para seguir Jesus, e os prometeu transformá-los em pescadores de homens, que está lá escrito em Mateus 4. É isso mesmo? Mateus 4, versículo 18 ao 22. Mateus 4, versículo Do 18 ao 22. do 18 ao 22. Mateus 4. Se você puder abrir sua Bíblia, vai ser bom. E quem vai ler a Bíblia vai ser os novos discipulados. Os novos discipulados que vai ler a Bíblia. Online, pode. Manda fogo. 22, né? Mateus 4. Do 18 ao 22. Mateus 4, 18 ao 22. O 18 diz assim: Em verdade vos digo, tudo quanto ligastes na terra será ligado no céu, e tudo quanto ligastes na terra será ligado no céu. 19. Ainda digo mais: se dois de vós da terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhe será feito. Não é? Não é não? Não, é Mateus Mateus 4,18. 4,18. Jesus chama quatro Chama pescadores. quatro pescadores. Está dizendo aqui que é os pescadores. Que está falando de E Jesus Tiago, anda João. ao longo do mar da Galileia. Isso aí. Agora vamos lá. Caminho junto ao mar da Galileia. Vai lá. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. 19. Disse-lhe: Vinde após a mim,
e vos farei pescadores de homens. Ponto. Você vê pastora Rose, colaborador Ismael, obreiro João. O Senhor Jesus, ele nunca chamou pessoas preguiçosas, pessoas desabrigadas. Ela sempre estava fazendo alguma coisa. Ela estava fazendo um trabalho, ela estava fazendo uma missão. Deus não pode trabalhar com preguiçosos. Infelizmente, nós temos encontrado na nossa caminhada de 32 anos muitos crentes preguiçosos, muitos cristãos preguiçosos, que não querem fazer a obra de Deus, não querem jejuar, não querem fazer o serviço de um evangelista, pregar o evangelho às criaturas, nem tampouco seus familiares. Então, é o que o Senhor Jesus ele fez aqui. Quando Jesus ele iniciou o seu ministério, nós estamos aqui dando início a um novo discipulado. E até então nós temos 2 discipulados que nós estamos ensinando, os demais não precisa ser ensinado, que já foram ensinados, eles já sabem de cor e salteado, não é verdade? E nós estamos ensinando esses jovens que são o futuro desta nação, são o futuro pastores, futuros ministros do altar. E a Bíblia diz que Jesus falou, disse-lhe Jesus, venham comigo e eu lhe farei pescador de gentis, de almas, de homens. E é muito forte isso. Jesus, ele preparou os seus futuros obreiros de uma maneira bem simples, bem eficaz, cada um com seus problemas, cada um com as suas deficiências, mas com um coração voltado ao seu mestre. Claro que no decorrer dessa história do ministério de Jesus, os seus discípulos o abandonaram por não ter o poder do Espírito Santo sobre eles. Por isso que é importante, meu amigo e minha amiga, você ser batizado com o Espírito Santo, para você não ser um problema dentro da igreja, para você não ser um problema no ministério dos homens de Deus nesse tempo atual. Não é verdade, pastora Rosa? Sim, e aqui está dizendo também, no outro chamado. Não, ainda a gente estamos lendo, vai até o Já foi. 22. Ele só leu até o 19. Continua. No 20. Eles, pois, deixando imediatamente as redes, o seguiram. 21. E passando mais adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com seu pai Jezebel, consertando as redes e os chamados. 22. E o chamou. 22. Estes, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguindo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo e minha amiga, que tem acompanhado o nosso trabalho, tem acompanhado a nossa trajetória. Você sabia que quando uma pessoa, hoje, ela é chamada para fazer a obra de Deus, a pessoa tem a maior cara de pau de perguntar, deixa eu orar para saber se é a vontade de Deus? Se o homem de Deus, ele te chamou para fazer um trabalho na obra de Deus, isso significa que Deus está te chamando, meu amigo. As pessoas, elas acham que vai ouvir uma voz altiva. Ô João, você agora vai fazer a obra de Deus. Ismael, não é assim que funciona. Deus coloca dentro da pessoa esse desejo e Deus torna real através dos líderes espirituais chamando. E infelizmente tem pessoas que ainda estão esperando a confirmação de Deus para poder fazer a obra de Deus.
O próprio Senhor Jesus, ele disse, para nós rogarmos ao Pai, para que envie trabalhadores, porque a seara é grande, o trabalho é grande, a missão é grande, mas poucos são aqueles que estão dispostos a querer largar tudo para servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Largar tudo que eu digo, meu amigo, não é largar a sua família, não é largar o teu trabalho, largar os estudos, é largar o pecado, largar a mentira, largar a safadeza, largar aquela imundície de vida que você vivia de sem vergonhice no passado, para viver uma vida digna, uma vida com discernimento, com sabedoria na presença de Deus. Pode confirmar agora que a senhora ia ler, pastor? Aí diz assim, e os irmãos, filhos de Zebedeu, pouco depois Jesus viu os outros dois irmãos, Tiago, João, e consertando a rede em um barco de seu pai, Zebedeu. Jesus os chamou e ele também deixaram tudo para segui-lo. E a promessa de Jesus disse aos pescadores que segui-lo e ele o faria pescadores de homens. Amém? Amém. Então, obreiro João, porque nós temos agora só mais um pedacinho para terminar a aula de hoje, porque a aula de hoje ela tá dividida, né? Então só temos só um pedacinho aqui. Então nós paramos aqui, né? No outro chamado. O que é fazer a obra de Deus, obreiro João e o colaborador Ismael, para vocês dois? Cada um fala um pouquinho o que é fazer a obra de Deus, pelo que vocês têm visto, têm acompanhado, têm praticado. Fala um pouco. Começa pelo colaborador Ismael. Meu nome é colaborador Ismael. Eu sou o colaborador Ismael. Vou falar um pouco. Pescador de homens pescador de homens é para pescadores de alma, mas eu quero que você fale o que é fazer a obra de Deus para você. Deixa esse versículo estar de baixo. Fala o que é, porque você acompanhou o teu pai, a tua mãe durante anos. Exatamente. Como criança e até hoje. Até hoje. Então eu acredito que você possa falar um pouquinho dessa experiência, o que é fazer a obra de Deus, o que é ser um colaborador na obra de Deus. A pessoa tem que se entregar de corpo e alma, tem que ter o Espírito Santo e também às vezes ela não vai ter vontade de fazer aquilo, mas ela tem que fazer. Parece cansativo. Por exemplo, você tá com nenhuma empolgação. Por exemplo, você tá mexendo no telefone, tá fazendo alguma coisa assim, ou tá fazendo outra coisa e não quer ir pro culto, não tem vontade. Você tá vendo um filme, aí, por exemplo, você tem que ensinar ou prestar atenção para aprender alguma coisa. E sempre a gente aprende alguma coisa em um culto, sempre. Às vezes, algumas vezes o culto não mexe com a gente, mas às vezes mexe muito, fala sobre muita gente. Aí eu aprendi que às vezes eu tenho que deixar as minhas vontades. Antes eu deixava tudo me controlar. Telefone, más conversações, amizades. Mas eu entendi que nem tudo é isso. Tudo, o que é mais importante agora para mim é Deus e Jesus. Agora, o que para buscar só isso mesmo. Então, o colaborador Ismael falou que precisa do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Propriamente não. Você só precisa ter um desejo, uma vontade. No longo da sua caminhada, o Espírito Santo batiza você.
Porque quando eu comecei a fazer a obra de Deus, eu não era batizado com o Espírito Santo. Eu participei de um grupo, se chamava Grupo de Evangelização, e ali eu fui sendo instruído nas reuniões. Eu ia evangelizar. O que é evangelizar? É falar de Jesus para as pessoas. É falar das reuniões, do que acontece em uma reunião que você participa, né? A reunião do 3 em 1, que é uma reunião para jovem, criança e adolescente. É uma reunião de quarta-feira, onde nós se dedica a buscar o Espírito Santo. Você precisa guardar essas informações dentro de você, porque a reunião, ela vai ser a sua pregação para essas pessoas lá fora quando você for evangelizar. E ali você vai esperar um momento, a pessoa vai falar alguma coisa, vai desabafar, e é onde você vai se encaixar dentro desse discurso. Por exemplo, a pessoa falar do problema familiar, que tem problema na família. É onde nós temos a nossa reunião dia de quinta-feira. É onde nós cuidamos da família. Por enquanto nós não estamos tendo, porque estamos nos organizando. As pessoas estão até pensando que parou o trabalho. Mas não parou o trabalho. Estamos nos organizando em algumas coisas para poder nós darmos início ao nosso portfólio completo do nosso trabalho. Então, nós sabemos o que é que nós fazemos dia de quinta-feira, ou não? Sim. Nós sabemos o que é que fazemos dia de sexta-feira, ou não? Sexta-feira nós falamos da vida sentimental, nós falamos ela e ele mais vocês, pode estar abrangido a vida sentimental, pode estar abrangindo uma reunião de um, como é que se fala, do conectado, de um ler e escrever, é ela e ele mais vocês. Então, nós temos um portfólio muito forte dentro do nosso trabalho. Por exemplo, o que é a reunião do 3 em 1 às terça-feira? O que é? Vocês sabem? João. Eu sei. A reunião do 3 em 1 às terça-feiras é especialmente para os jovens, as crianças e os adolescentes. Por que bastante para eles? Porque nós falamos muito dos sentimentos, né? Da tristeza, da raiva, e é o que os jovens, as crianças e os adolescentes têm passado. Não está sabendo controlar as emoções, não está sabendo controlar a raiva, a tristeza. Nós falamos também de como as crianças devem se comportar dentro de casa. Nós falamos muito sobre isso também, a vida espiritual, a vida sentimental, mas a vida dentro de casa também. Eles devem se comportar, devem ser obedientes à mãe, aos pais. Então nós trabalhamos muito a falar sobre os que as crianças e os jovens têm dificuldade de aprender. E a gente está trabalhando muito sobre isso através da Bíblia. Muito importante. O colaborador Ismael falou sobre desânimo, não querer. Sabe por causa de que o desânimo acontece? É quando você não ora, é quando você não se santifica, é quando você não lê a Bíblia. O que vai fazer você não desanimar? É se santificar, é ler a Bíblia, é estar conectado com Deus, é jejuar. É trocar uma ideia sobre as coisas de Deus, o reino de Deus. Eu sei que um jovem não vai ficar falando da Bíblia toda hora, não é verdade? O jovem, ele quer o seu momento de lazer, o momento de jogar o seu joguinho, né? O momento de ver um filme, de ir para um cinema, de ir para uma piscina, de sair com os amigos, jogar um futebol. Mas o que desanima é a falta de cuidado espiritual. É a falta de você não cuidar do seu ser espiritual. Se você não cuida do seu ser físico, como é que o seu corpo fica? Doente, fraco, debilitado, sem perspectiva, sem ânimo para levantar. Por quê? Porque tá faltando essas coisas aqui, ó. Tá faltando isso daqui, ó. Quando o seu corpo, ele está enfraquecido, olha, 16 sinais silenciosos de que você está com falta de algum nutriente. Queda de cabelo, falta de ferro, meu amigo, não está alimentando com ferro, quando o cabelo começa a cair.
Ah, mas pastor, o que isso tem a ver com o discipulado, meu amigo? O discipulado aqui, ele pega a parte espiritual e a parte física, porque Jesus ele não vai poder usar você está podre. Ele vai poder usar sua cabeça está doida. Tu não pensa, é vazio. Você está entendendo? Não vai poder usar os seus pés se tu tá fraco para andar. Aí diz aqui o número 2, é sangramento nas gengivas, vitamina C. O cara não toma vitamina C, a gengiva começa a sangrar. Aí vamos lá, 3, mente confusa, falta de vitamina B12. O cara está com a mente confusa, lê um versículo, não sabe o que leu. A pregação de ontem não sabe o que aconteceu. Por quê? Falta de vitamina B12, meu amigo. Ah, pastor, o que fala vitamina B12? Você tem que estudar, meu amigo. Eu não sou nenhum, como é que se fala o nome? Nutricionista. É esse negócio aí. Não é farmacêutico. Não. Essas coisas não. Eu tô aqui dando um bizu, o motivo porque você fica desanimado. Aí vamos lá, o número 5, pele ressecada, cansado, falta de vitamina E. Cãibra, magnésio, falta de magnésio no corpo. Vontade de doce, quer comer doce, parece uma fábrica de doce. Só quer comer doce, viciado em doce. Isso é falta de quê? Magnésio. Então muitos outros, são 16, eu só vi só esse pouquinho aqui para você entender o que significa, por que você está desanimado. Aí faz um jejum, quebra. Por quê? Porque a mente não está controlada, não está focada naquilo. O que é uma mente focada, pastor? É uma mente que está focada naquilo. Se eu não estiver focado em Jesus, eu vou começar a fazer o quê? Besteira. Vou começar a pecar, começar a ver pornografia, começar a me masturbar, começar a se prostituir. Pastor, que discipulado doido é esse? É verdade, meu amigo. É verdade, a pastora está aqui com um mausoléu. Que isso? Nosso discipulado não é igual aos tradicional. Nós falamos aqui o problema, tudo baseado no que os meninos estão o quê? Falando. Então, se você não alimentar o seu espírito, é natural que você o quê? Você fica fraco. Desanima. Vai hoje não? Não vou hoje não. Acho que eu não vou fazer a reunião hoje não. Vai lá. Não, cancela. Bota lá um banho para cancelar. Tudo isso é por quê? Porque o espírito está enfraquecido. Você está alimentando mais a sua carne. Não tanto, está alimentando porque não presta. Porque se você estivesse alimentando a sua carne mesmo, você estaria com vitamina B12, com magnésio, com ferro. Pessoa que não come um feijão, pessoa que não come um peixe, a pessoa que não come uma carne, a pessoa que não come legumes, a pessoa que não gosta de frutas, só quer ficar na Coca-Cola, ficar no suco de pozinho. Então o corpo, ele não vai aguentar o rojão, meu amigo, da pressão espiritual. Amém? Amém. É assim que funciona, meu amigo. Aqui se vai, se não vai, vir. Tem que ir. Pastora Rosa fica assim. Se não vai, se não for, tem que ir. Vamos lá. Pode ler outros chamados. Pode ler aí. Aos relatos que dica que antes mesmo do chamado... Aqui, encher meu copo com água aqui. Pode continuar. À beira do mar, André o outro discípulo de João Batista. Já havia sido apresentado a Jesus e começou a segui-lo conforme escrito em João 1, 35, 51. Lê aí João 1, 35, 51. Abre aí sua espada de fogo aí, bota ela para poder vir pra... João é o que? É o evangelho, a epístola. Acho que é o evangelho de João. 5. João 35. Do 1, João capítulo 1, 35.
Até o 51. Pode ler. Vocês que são novos discipulados, vocês têm que ler. E guarde essas informações, que vocês vão usar ela. João 5, 1. João 1, 35 ao 50, pastor. Isso aí. Manda ver. Manda ver aqui. Essa menina no versículo 35. João, o título, o primeiro discípulo de João Batista. No dia seguinte, João estava em outra vez ali com os dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: aí está o Cordeiro de Jesus. Ponto. Você vê. João era quem? O Cordeiro de Jesus. Não. João era o que preparou o caminho para Jesus entrar. Vocês são quem? São as pessoas que preparam o caminho para as almas vir para a igreja. Como, pastor, eu sou o caminho? Como é que é isso? Eu dou bons testemunho. Eu sou exemplo. Poxa, os meus amigos, as pessoas, elas veem o meu trabalho na rede social, eu fazendo dia de terça-feira aqui, eles vão sentir vontade de vir para onde? Para a igreja, para conhecer quem? O trabalho. Primeiramente ele vai querer conhecer vocês. Aí depois ele querer conhecer Jesus. Vão vir porque se simpatizou com vocês, vocês têm um bom papo. Primeiro nós ganhamos almas para nós, para depois nós entregar a Jesus. Quando ela começa a ter maturidade, ela entende que não pode mais seguir o homem. Tem que seguir quem? A Jesus. Jesus. Porque se o homem vir a faltar, ela vai o quê? Continuar. Amém? Continua. No capítulo 37. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. 38. Então Jesus olhou para trás e viu que eles o seguiam e perguntou: o que é que vocês estão procurando? Eles perguntaram: Abi, aonde é que o Senhor mora? Abi quer dizer mestre. 39. Venha ver, disse Jesus. Então eles vieram aonde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daqueles dias. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. 40. 4 horas da tarde. Continua. 40. André, irmão de Simão e Pedro, era um dos dois homens que tinha ouvido João falar ao respeito de Jesus. E por isso, ao ouvir o seguindo, 41. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e dizer a ele: achamos o Messias. E o Messias quer dizer Cristo. 42. Então André levou o seu irmão a Jesus e Jesus olhou para o Simão e disse: você é o Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Pedro. Cefá. Quer dizer Pedro, né? Não, Cefá, que quer dizer Pedro. Então, você vê aqui. Quem foi? A pessoa, dos discípulos, né? Conheceu Jesus e depois eles fez o quê? Ele levou o seu irmão. Ele ouviu falar sobre ele para depois ele procurar. Isso. E levou o seu irmão A Jesus. a Jesus. Hoje em dia nós temos visto uma dificuldade muito grande. As pessoas, elas não querem levar as pessoas para Jesus. Obreiro João, pastora Rose e colaborador Ismael, elas são egoístas.
elas acham que aquelas pessoas, se ela levar para Jesus, para a igreja, para apresentar o pastor, a oportunidade de ela estar lá vai acabar. São pessoas egoístas, são pessoas que só pensam em si. Ela não quer que a igreja desenvolva, ela quer que só ela fique na igreja. Olha só que espírito do capeta. Ela só quer que a atenção seja para ela, ela só quer que aquele espaço seja para ela. É um egoísmo, isso é um demônio, isso é um espírito maligno que bota esse egoísmo, esse pensamento dentro da pessoa. A Bíblia diz aqui que quando ele diz aqui, ó, achamos o Messias, e Messias quer dizer Cristo, e ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefa. Cefa quer dizer Pedro. Você vê, mudou até o quê? O nome é a identidade. Quando muda a identidade, quando você muda a sua identidade de mundano para cristão, meu amigo e minha amiga, você faz toda a diferença. Você passa a atrair as pessoas para o Senhor Jesus. Amém? Amém. Continua aí. Cefa é o mesmo que Pedro, e quer dizer Pedro. 43. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a região da Galiléia antes de for procurar Felipe e disse: venha comigo. 44. Felipe é de Betseda, de onde era também André e Pedro. 45. Felipe foi procurar Natanael e disse: chamo aquele que Moisés escreveu na lei, que se refere ao profeta Jesus, o Nazareno, filho de José. Você vê, o camarada, ele começou a espalhar que achou Jesus. Quando nós achamos, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Quando eu achei Jesus, foi uma coisa muito louca, né? Eu estava perdido e eu ouvi falar de Jesus em uma igreja, na antiga instituição. E um belo de um dia eu passei mal. Eu fazendo essa estrutura aqui onde nós se encontra, a base lá embaixo, eu passei mal. E ali eu fiquei alguns dias com falta de ar. Era tipo um ataque de ansiedade, sabe? E um belo de um dia eu ouvi uma mensagem na rádio. Uma jovem me evangelizou ali em cima e aquela evangelização ficou guardada dentro de mim. Desse lugar que eu fui, dessa antiga instituição. E um belo de um dia eu falei: vamos à igreja? Uma pessoa que estava comigo. E a pessoa falou: aonde? Eu falei: eu não sei. Olha só, quem me guiou foi o próprio Espírito Santo. Chegou lá, eu tive um encontro com Deus, cara. Eu manifestei com uma entidade, aquele espírito que estava querendo dominar a minha cabeça. Eu manifestei com ela. E o obreiro arrancou aquele espírito maligno que estava dentro de mim pela fé, uma coisa poderosa, meu amigo. E ali eu passei a ter um relacionamento com Deus. E depois que eu tive esse encontro com Deus, eu quis levar todo mundo para Jesus. Esse lugar aqui onde eu moro aqui, eu levei uma boa quantidade de pessoas para a presença de Deus. Mas infelizmente nem todos ficaram. Nem todos ficaram. E eu permaneci até o dia de hoje. Eu vejo esses meninos aqui, os irmãos aqui falando, e eu lembro
desse ocorrido que aconteceu comigo. Esse é um testemunho. E vocês têm que guardar esse relacionamento que vocês têm com Deus. Isso tem que estar vivenciando dentro de vocês, para que vocês possam se tornar uma referência, como o Filipe se tornou. No 46. Natanael perguntou: e será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. 47. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele, aí está um verdadeiro israelita e um homem realmente sincero. 48. Então Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes que o Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sendo debaixo daquela figueira. Figueira, aliás. 49. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, e o Senhor é o Rei de Israel. 50. Jesus respondeu: você crê em mim só porque eu disse que eu tinha visto você na figueira? 51. Eu afirmo a você que isto é a verdade. Você verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Você vê, Jesus falou que ele vai ver coisas maiores, extraordinárias. Mundo espiritual. Eu vejo esse jovem aqui. Eu estava falando deles hoje. Eu fui resolver uma questão com a minha esposa e eu falei: são jovens que decidiram conhecer Jesus. Eu sei que não é fácil, mas eles optaram em gastar a sua vida para Jesus. E cá para nós, meu amigo, é muito mais fácil você ensinar um jovem do que uma pessoa já adulta. É muito complicado. É muito complicado. Amém? Vamos dar início aqui no site. Os 12 apóstolos. Vai lá. Os 12 apóstolos. A Bíblia descreve a seleção de 12 apóstolos para acompanhar Jesus mais de perto, que receberam o título de apóstolos. Este grupo inclui Pedro, André, Tiago, João, juntamente com outros como Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé e outro, Tiago, Judas, Tadeu, Lebeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariote. Você vê, né? Aqui finalizamos o nosso discipulado de hoje e vamos falar um pouco largamente. Jesus, ele escolheu até mesmo um traidor para ser um seguidor seu. E Jesus, ele dá oportunidade para todos nós. Não é verdade, pastora? Com certeza. Nessa trajetória de caminhadas que nós temos, tanto a minha pessoa como o pastor, nós já vimos de tudo, gente. Mas eu digo uma coisa que eu vejo, fico admirada, é quando vejo na igreja uma criança, um adolescente, um jovem firme. Sabe por quê? Nos dias atuais, pastor, está muito difícil os jovens querem relacionamento com Cristo.
Hoje, por quê? Hoje eles olham mais a porta larga do que a estreita. E a de Cristo é estreita. É renúncia, não pode isso, não pode aquilo. E a larga, tudo pode ficar, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Então, hoje, quando eu vejo um jovem se batizando, tomando uma decisão de levar a palavra, de fazer um discipulado, de ser um obreiro, isso é festa no céu. Então hoje hoje eu parei e fiquei observando os jovens. Até cheguei a comentar para o pastor, poxa pastor, eu comentei com um adolescente para levar almas para terça-feira, ele falou que não conhecia ninguém. Olha quantas pessoas ele está jogando ali. Tinha mais de 20. Aí o pastor foi e falou, é porque às vezes ele acha que se levar vai tirar atenção. Você não vai dar a mesma atenção que sempre já deu para ele. Aí fica com aquela medo de perder a atenção, o amor, mas não muda, isso não muda não. Porque quando você já conquistou, ninguém tira o seu lugar. Não existe isso. Então quando eu fui para a igreja, pastor, e eu tive um encontro com Cristo, que é diferente, né, pastor? Encontro com Cristo é uma coisa, ser batizado no Espírito Santo é outra. E eu estava hoje conversando isso com um obreiro João. Eu estava conversando sobre isso. E quando a pessoa tem um encontro com Cristo, pode ter certeza, pode passar o que for. Quem teve encontro com Cristo, ela sabe que ali houve verdadeiramente uma libertação. Eu falo porque comigo foi assim, com o pastor foi assim. Ninguém faz a cabeça dela, ela não é piolho para ficar na cabeça de ninguém. Ela sabe qual o caminho, o que ela tem que fazer. Ela é definida. Ela é definida. Hoje o que acontece, até adultos hoje não é definido na fé. Não é definido. Eu não sei se um dia eu vou ser um obreiro. Eu não sei se um dia eu vou... Não sabe, nem sequer Jesus. Não tem certeza da salvação. Hoje os cristãos estão muito Nutella. É verdade, pastor. Cristão chuchu. Não jejua, não lê a palavra, não quer responsabilidade, não quer, tomar, na hora, hein, pastor? Estou orando para que o pastor não venha me enxergar para cuidar de nenhum departamento. Como é que é isso? Não querem responsabilidade. Não querem. E hoje, quando a gente vê uma pessoa focada em querer fazer, em ser primeiramente, e fazer com dedicação, com amor, com responsabilidade, pastor, sabe o que está me deixando mais admirado? É que as pessoas muitas vezes ela até prega. Ela fala de Cristo, fala algo da obra, o que quer fazer, o que quer ser, mas ela não é exemplo. Mas ela consegue pregar para o próximo. Hipócrita, isso dá o nome de... Jesus, ele combateu essa raça de hipócrita. São pessoas que pregam que é uma beleza, mas se você for falar para ela, se ela vive aquilo, ela não vive. Eu conheci um homem em um curso que eu fiz. Esse homem, ele era um pregador da palavra de Deus, mas ele não perdoava. Ele não perdoava. Até o dia de hoje. Ele não perdoava até o dia de hoje, olha o que a pastora está falando, porque ela tem a aproximação. Essa pessoa não perdoa. Hoje acho que é o ministro do altar. E não perdoa. Ela não perdoa as pessoas, mas ela prega a palavra de Deus. Muito bem. Mas o importante, meu amigo, é você viver. Você tem que viver. Você tem que viver o que você prega. Não tem essa que eu prego que eu não vivo. Prega sim. Tem que viver sim. Não, eu não vivo isso, mas eu prego. Não tem efeito. Se dá um nome de palavras vazias. Gritos vazios, Deus não ouve. Sim, pastor, o que o senhor está dizendo é algo que acontece muito. Isso, principalmente em roda de jovens, na escola, vai ocorrer. Se não ocorreu, ainda vai acontecer. De alguém falar assim, tudo que você prega, você já viveu? Já foi traído? Já foi isso? Gente, não é nesse sentido apenas que a gente está dizendo. Você está pregando Cristo, você está falando de Cristo, você está falando do que conquistou
conquistou o coração de Cristo com o seu testemunho hoje. Você teve um passado que você venceu. Hoje você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Tem coisas que eu não vivi. Tem outras missionárias que já viveu, ela pode fazer uma pregação de ajudar outras pessoas, mas muitas vezes não quer. Ela não quer pregar aquilo que ela passou. Então, eu falo uma coisa para vocês, nós precisamos ter um senso e chegar de uma maneira assim, bem, eu não preciso ser um drogado para depois pregar sobre droga, não. Nós não estamos falando isso. Nós estamos falando que às vezes tem pessoas que ela prega do Espírito Santo, mas não busca o Espírito Santo. Ela prega de família, mas a casa é uma briga, é uma guerra. Ela prega casamento, eu não sei como consegue. Eu não sei. Mas tem acontecido isso dentro das igrejas e fora dentro da igreja. Pastora Rose. Pessoas que querem dar conselhos e não, isso acontece muito. Você que é obreiro e obreira, você tem que tomar muito cuidado. Vigiar nas suas palavras. Se você não tem essa orientação, pede para procurar o seu pastor, procurar a pastora. Se você não sabe dar aquele orientação, porque você não é exemplo, para que você está ensinando alguém? Porque as pessoas vão achar que esse ensinamento é da igreja, tudo bota a culpa no pastor. Tudo. Se aquela pessoa está trazendo uma caloteira, um 7-1, é o pastor. Não é, isso não é verdade. Nem tudo que você está ouvindo daquela pessoa é nós que ensina. É nós que ensina. Tem coisas que é dela. Ela ainda está nos maus costumes. Ela ainda está com a velha criatura em ação. Velha criatura em ação. Ah, mas ela é autoridade. Não importa. Se a pessoa não querer mudar, ela vai continuar andando no caminhos tortos. Jesus, ele diz que é o quê? Ele é o caminho. Ele é a verdade. Ele é a vida. Mas nem todo mundo que está pregando está seguindo esse caminho, essa verdade. Então nós que temos o quê? Que vigiar. E sim, e não adianta a pessoa ter um cargo, né? Como Jesus deu oportunidade para Judas. Mesmo ele sendo falho, Deus deu oportunidade para ver se ele tinha direito de mudar. Então não adianta, mas ele é um obreiro, mas ele é um pastor. A pessoa que tem que mudar, não adianta ela ter um cargo. Ela está como obreiro, está como pastor, mas não tem um coração voltado para Jesus. Isso não adianta nada ter um cargo. Nós temos que ser servos. Além de ser pastores, bispos, obreiros, nós temos, acima de tudo, ser servos de Cristo. Para depois nós aprendermos a ser um obreiro, um pastor, um bispo. Se nós colocarmos ser servos de Cristo em primeiro lugar, nós vamos conseguir fazer o resto. E cargo, tem tantos homens aí, advogado que está catando lixo, catando ferro, catando latinha. Tem aí pessoas formadas, trabalhando de ajudante de pedreiro. Cargo por cargo, meu amigo. Você tem que viver com Cristo. Esse foi o discipulado desse dia de quinta-feira, dia 8 de janeiro. Amém? Amém. Amém. O colaborador Ismael vai fazer a oração final e nós vamos finalizar com êxito esse discipulado de hoje. É um discipulado diferente o nosso. É muito diferente. Mas Deus está aqui. Vamos orar? Vamos. Meu Deus, meu Pai, abençoe o dia de hoje, que a gente venha gravar essa palavra, que Deus vai dar mais entendimento pra gente. Cada vez o discipulado cada vez está ficando cada vez melhor. As pessoas que estão vendo os vídeos, tomara que elas aprendem alguma coisa, em vez de ficar só vendo vídeo, só por ver mesmo. Que as pessoas têm que ter mais comunhão com a família. Às vezes é difícil, a família às vezes não dá. A família às vezes vai perturbar, vai te chatear, vai mexer com a sua boca. E quando mexe com a sua boca já era. Você vai falar, já vai estar todo errado, não adianta nem falar mais. Mas às vezes é muito bom ter comunhão com o Senhor, meu Deus.
que hoje foi um dia muito bom, que a gente vai para casa em segurança e em paz. Amém. Amém. Graças a Deus. Até a próxima, meu amigo e minha amiga. Qual será a próxima? O Espírito Santo sabe. Deus abençoe a todos. Amém.